lá, obrigado por continuar assistindo. Tem muito valor pra mim isso. Se não tá na hora ainda, né? Mas se você já estiver gostando assim de onde a coisa tá indo, já vai deixando o like conforme você vai assistindo ou terminando de assistir as aulas. Serve também pra você, né, como um marcador de pronto, assistido, né? Marca esse like como se ele fosse um checkbox de assistido, porque você me ajuda bastante em troca de eu estar produzindo isso aqui e te ensinando os ins e outs do editor do Rive. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar o básico sobre a interface. A gente já tem ela aqui bem na nossa frente. Essa aqui é basicamente a interface do Rive. Ela é bem limpa, pelo menos por enquanto, né? Enquanto o programa ainda está bem no começo, mas eu juro que tem muita coisa, muito suco, muito caldo aqui pra gente falar sobre as coisas. Então, vamos direto falar do assunto do vídeo. O editor, ele se divide em vários menuzinhos aqui, como você pode ver, né? Ali na esquerda a gente tem a hierarquia, que é onde vão aparecer os elementos conforme a gente vai criando e onde a gente organiza e cria relações entre os objetos da nossa cena. A gente tem o stage, ou palco, que é essa peça central aqui no meio, que é onde a gente vai visualizar o que a gente está criando, também navegar, né, criar os nossos artboards e tudo mais. E a gente tem o inspetor, que é aquele menu lateral direito ali, onde tem uma linha diagonal, por enquanto, e o inspetor é um menu contextual, ou seja, dependendo do contexto, dependendo do que a gente tem selecionado, ele vai mudar para mostrar propriedades que são relevantes àquilo que a gente está selecionando. A gente também tem a barra de ferramentas ali em cima, né, no topo, bem aqui, onde já tem uma ferramenta selecionada e a gente tem algumas outras ferramentas, e a gente vai falar um pouquinho em detalhe de cada uma dessas coisas nesse vídeo, mas a gente não vai só falar dessas coisas nesse vídeo, né? Por exemplo, a hierarquia, tem um vídeo que a gente vai falar só da hierarquia, que a gente vai ver alguns detalhes a mais ali. Isso aqui, esse vídeo é só um overview para você ter uma noção básica assim do para que serve cada uma dos menus aqui e de como funciona mais ou menos a interface do Rive. Então vamos lá. Primeiro de tudo, assim que você criar um arquivo novo do Rive, o editor já vai pedir para você escolher aqui as dimensões, né, a altura e a largura do artboard para você criar o seu primeiro artboard. Eu vou manter 500 por 500 aqui, vou clicar em criar artboard e a gente já vê que ele cria no meio do stage aqui o artboard nas medidas que a gente solicitou. Você já vai notar lá na direita que como eu tenho esse artboard selecionado, o inspetor, que é aquele menu na direita, já está mostrando propriedades relativas a esse artboard. E aqui no palco também eu posso navegar dessa forma, a gente vai aprender a fazer isso no vídeo sobre navegação que você vai assistir logo mais. Mas aqui no inspetor, por exemplo, você vai ver que eu posso mudar a posição desse artboard, eu posso mudar o tamanho desse artboard, e eu posso, né, ou digitar um valor ou clicar e arrastar para alterar esse valor. Eu tenho algumas outras propriedades aqui também, como a cor do fundo desse artboard, eu posso mudar ela por aqui, e algumas outras coisas que a gente vai aprendendo no futuro, né? A maior parte dessas features que estão aparecendo aqui agora no inspetor são relativas a layouts, que é um tema avançado, provavelmente a gente só vai ver bem mais lá para frente. No menu de ferramentas, a gente tem acesso a diversas ferramentas, inclusive a ferramenta de criar novos artboards, que a gente vai ver mais coisas sobre no vídeo sobre artboards, mas a gente também tem algumas outras coisas de layout, de grupo, de solo. Aqui a gente tem algumas ferramentas de desenho, como a Pen Tool, retângulo, elipse e triângulo. A gente tem algumas ferramentas de rigging, se você, né, quiser preparar a sua animação com bones, né, às vezes rigar um personagem ou rigar um design mesmo. A gente usa bones, weights e joysticks para isso. A gente tem a ferramenta de texto e a ferramenta de eventos que a gente vai saber lá quando a gente vai falando sobre interatividade. E aqui a gente pode, né, definir uma animação padrão para tocar, mas a gente também vai falar disso lá no futuro. Eu posso, por exemplo, pegar a ferramenta de retângulo e criar alguns retângulos aqui. Você não precisa fazer isso junto comigo, só estou fazendo isso para te mostrar conforme eu desenho esses retângulos, eles aparecem aqui na hierarquia. A hierarquia, como eu disse, ela vai listar todos os elementos e objetos que tiverem no seu artboard ativo. Então, como você pode ver, bem no topo está escrito artboard, porque esse é o nome do meu artboard. E aqui eu tenho o retângulo 3, o retângulo 1, e o retângulo 2 e o retângulo 1. E conforme a gente vai criando elementos, eles vão aparecendo ali. Conforme a gente vai agrupando elementos, a gente consegue ver essa visualização por meio dessa... desculpa usar a palavra de novo, mas dessa visualização que a gente chama de árvore, né? A gente tem uma raiz e a gente vai abrindo galinhos dessa árvore e vendo, né, qual galho está em qual galho. Porque aqui a gente deixa, né, os elementos organizados dessa forma. Pode ser um pouco diferente do que você está acostumado em um software de vídeo, por exemplo, com as tracks de vídeo e as camadas ali, mas tem uma outra coisa aqui que vai ser bem parecida com isso.
Aqui na hierarquia também a gente tem uma opção para mudar para o painel de Assets, que é onde tudo aquilo que a gente importar, seja imagem vetorial, imagem raster, áudio, fonte, animações Lorem também tem suporte aqui no editor do Rive. Tudo isso que a gente importar para dentro do editor, a gente vai encontrar aqui nesse painel de Assets e a gente vai poder ver algumas configurações delas também. Mas a gente tem um vídeo só sobre isso no futuro também. E aí, para a gente encerrar o básico da interface, lá no canto superior direito, você vai ver um avatarzinho, né? Que são todos os usuários que estão ativos nesse documento aqui, nesse momento. No caso, só tem eu ali, né? C de café com Rive. A gente tem um menu de visualização, que eu gosto de chamar, que é esse menu que mostra o seu nível de zoom atual. Mas se você clica nele, você consegue ver várias opções aqui para desligar e ligar a visualização de alguns elementos, ou para mexer, né, no zoom de alguma forma, ou para ligar e desligar algumas funções do Stage, que pode ser útil você ter elas desligadas em alguns momentos. Mas a gente vai ver também essas opções no futuro. A gente também tem a opção do botãozão azul aqui, né, de exportar, compartilhar ou publicar o seu arquivo. E essas três coisinhas são diferentes, mas a gente vai falar disso também depois. E, por fim, a gente tem aqui esse switch que alterna entre o modo Design e o modo Animate. Isso aqui é extremamente importante. O editor do Rive, ele se divide nessas duas grandes esferas, no modo Design e o modo Animate. No modo Design é onde a gente vai criar o nosso design, a nossa ilustração, o nosso layout e preparar isso para a animação. E no modo Animate é onde a gente vai de fato começar a criar timelines, começar a criar animações, depois mexer com as state machines para criar transição entre essas diferentes timelines baseadas em condições, usando inputs e listeners, enfim. Estou jogando várias informações em cima de você, para você ver que o modo Animate é bem rico e é aonde eu quero chegar. Mas antes da gente chegar no modo Animate, a gente vai ter que falar sobre algumas coisas, para você saber como as coisas funcionam mais ou menos aqui no editor do Rive, antes da gente realmente começar a falar sobre interatividade e tudo mais. Então, eu estou aqui no modo Design, eu posso mudar para o modo Animate, clicando aqui no modo Animate, e você já vai notar logo de cara que apareceu uma coisa nova ali embaixo. Essa seção de baixo aqui que apareceu basicamente é uma State Machine, que é a grande riqueza do editor do Rive, na minha opinião. Mas como você pode ver, né, a gente tem uma State Machine selecionada aqui, mas eu posso selecionar uma timeline, e isso aqui já é um visual bem mais parecido com softwares de animação, se você já estiver acostumado com algum, por exemplo, o After Effects. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre a timeline, muito menos sobre a State Machine agora. Só quero te mostrar que essa é a maior diferença entre um modo e o outro. E é muito importante que quando a gente estiver mexendo no design, né, a gente esteja no modo certo. Quando a gente quer animar, aí sim a gente muda para o modo Animate. E a gente pode fazer isso facilmente, não precisa subir até lá e clicar. Basta a gente usar o atalho Tab, estou apertando aqui Tab, para alternar entre o modo Design e o modo Animate quando a gente quiser. E com experiência a gente vai aprender, né, a sempre lembrar de apertar aquela teclinha quando a gente quiser mexer no design ou mexer na animação. Você vai aprender isso com prática. Obrigado por assistir até agora. Não esquece de marcar esse vídeo como visto usando o gostei, que eu vou ficar bem feliz. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, algum incentivo, algum elogio, deixa nos comentários também, porque isso, querendo ou não, né, eu sou um ser humano, isso me motiva a continuar gravando, a continuar fazendo isso aqui. Eu quero muito terminar, então, por favor, me incentive. Não deixa eu deixar essa bola cair. Me ajuda. Você tem grande parte, né? Grande participação em me manter motivado pra gente fazer isso aqui acontecer. Então, te vejo no próximo vídeo, onde a gente vai começar a falar o básico sobre a navegação, pra gente aprender a se locomover aqui pelo editor do Rive e também pra gente ficar ágil. Te vejo lá.